Prezados participantes, boa tarde. Começaremos mais um evento do Instituto dos Magistrados do Brasil, em parceria com a OAB do Rio. Possíveis perguntas poderão ser feitas pelo nosso chat. Passo a palavra ao presidente do IMB, desembargador Peterson Barroso Simão. Boa tarde a todos. Nesta tarde do dia 6 de dezembro de 2023, o Instituto dos Magistrados do Brasil está realizando mais um evento em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio de Janeiro, tendo como tema alcance e consequências dos crimes cibernéticos. Contamos com a presença do desembargador Roberto Guimarães, que é o primeiro vice-presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil e será sempre presidente do IMB, porque é o cérebro do nosso instituto e é uma pessoa queridíssima, que eu considero até um parente, e é uma honra muito grande recebê-lo aqui hoje neste evento. Não é sempre que ele pode vir, e hoje ele está aqui nos prestigiando. Então, desde já, o nosso agradecimento. Vamos contar daqui a pouco com a doutora Ana Tereza Basílio, se eu não estiver enganado, vice-presidente da OAB, tendo como palestrantes o advogado, professor da EMERGE, diretor de inovação e ensino da Smart 3, doutor Walter Capanema, e o delegado da Polícia Federal e ex-deputado federal, doutor Felício Laterça, que eu, se eu não estiver enganado, é morador em Niterói, né? Exatamente, doutor Petro. Falando diretamente do São Francisco. Trabalhamos. O ex-deputado e o desembargador Roberto Guimarães. Então, dando prosseguimento, temos a participação também especial da doutora Maria de Fátima Pifaltz Greif, presidente da OAB de Nilópolis, e da doutora Andréia da Silva Pereira, presidente da OAB de São Gonçalo. Prazer muito grande conhecê-los. Desde já agradeço a organização dos trabalhos dos doutores Genilton Castilho, André Maia e de todos os funcionários do Instituto dos Magistrados do Brasil. Antes de passar a palavra ao desembargador Roberto Guimarães e à presidência, faço as seguintes reflexões sobre o assunto. Então, estamos sobre o assunto alcance e consequências dos crimes cibernéticos. Conta a história, desembargador Roberto Guimarães, que Santos Dumont, que inventou o avião e tanto benefício causou à humanidade com sua inteligência, passou o final da vida entristecido porque viu aviões serem utilizados em guerras. Da mesma forma, imagino que a invenção da internet foi realizada para ajudar a humanidade em todos os aspectos e nunca para prejudicar. No entanto, estamos vendo tantos absurdos serem cometidos por meio de crimes cibernéticos que os inventores da internet provavelmente podem se sentir como Santos Dumont. Nesse sentido, a sociedade como um todo vem desenvolvendo tecnologias e leis para o enfrentamento desse grande problema global. A legislação brasileira já possui algumas leis sobre o tema. Em 2012, foi promulgada a Lei 12.737, que tipificou os delitos informáticos visando proteger a privacidade dos indivíduos no ambiente virtual. Essa lei ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann, em alusão à atriz que teve seu computador pessoal invadido e divulgadas fotos sem sua autorização, como noticiou a mídia. Recentemente, a Lei 14.155, 2021, trouxe mais mudanças no Código Penal, tornando mais graves os crimes de violação de dispositivo informático, furto e estelionato cometidos de forma eletrônica ou pela internet. Há também a Lei 12.965, 2014, que instituiu o Marco Civil da Internet
e que regula os direitos e deveres dos internautas, visando proteger os dados pessoais e a privacidade dos usuários. A pornografia infantil é outro tema que merece ainda mais atenção do nosso legislador, de modo a aperfeiçoar as leis que têm por objetivo a proteção integral da criança e adolescente. Os crimes praticados com criptomoedas também devem ter um rigor maior, pois o enriquecimento ilícito tem sido de poucos e o prejuízo irreversível tem sido de muitos, o que precisa urgentemente ter uma lei para coibir este tipo de ilicitude de forma rigorosa e eficiente. Existe uma grande variedade de crimes cibernéticos e a legislação precisa avançar de modo a abranger punição para todo tipo de crime e fraude praticado por meio de computadores e internet. Esse é um enorme desafio que deve ser enfrentado. São diversos os exemplos de crimes cibernéticos e diversas também as formas de praticá-los, infelizmente. A legislação precisa avançar de modo a abranger punição para todo tipo de crime e fraude praticado por meio de computadores e internet, com penas rigorosas, considerando o estrago que faz na vida do cidadão quando mal utilizada. Esse é um grande desafio para a sociedade como um todo, desenvolver leis que sejam capazes de combater de forma efetiva esse tipo de crime. Este encontro tem por objetivo exatamente discutir mecanismos de maior efetividade no combate a essa prática criminosa. Então, sendo assim, eu encerro minha fala, passo a presidência ao grande desembargador e querido Roberto Guimarães, nosso presidente do IMP também, e, sendo assim, eu vou me retirar da sala para poder voltar lá para a minha sessão. Desembargador Roberto, um abraço a todos os advogados, doutor Walter, doutor Felício, um abraço a todos, doutora Fátima. Um abraço, excelência. Tudo de bom. Um abraço e muito obrigado pelos imerecidos elogios, presidente. Certo, Eu atribuo a nossa amizade. Deus quiser, graças a Deus. Um abraço. E Um paz abraço. e bem, né, Roberto? Paz e bem, né? Paz e bem. Um abraço. Exatamente. Uma Tchau. boa sessão. Obrigado. Já. E Deus. quero de pronto também, ainda na presença do nosso querido presidente Peterson, parabenizá-los. Não sei se os senhores já o sabem, que ele foi eleito para compor o nosso Tribunal Regional Eleitoral por 2 anos, a partir do dia 15 de dezembro corrente. Tomará posse o nosso querido amigo no TRE-RJ, Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Os nossos parabéns a ele. Obrigado, então. Parabéns, Niterói do TRE. Então, boa tarde a todos. Convocando os amigos. Tchau. Obrigado, presidente. Muito Tchau. obrigado. Bem, caros amigos, o presidente já descortinou toda a problemática criada com a nossa internet e o nosso modo de dizer mundial, né? Depois eu vou contar um caso muito interessante que recepcionamos no IMB, com um ministro, com juízes chineses, e vou dizer depois a preocupação dele. Então, vamos para... Já estamos adiantados, já são quase 5h30. Eu tenho que tomar conta também do relógio, não é, senhores? Me perdoem. Eu passo, então, a palavra ao doutor Walter Capanema, como aí combinaram os nossos palestrantes. Doutor Walter, a palavra é sua. Desembargador Roberto, senhoras e senhores, boa noite, boa tarde, né? A gente confunde as coisas, né? Já comecei bem.
Senhoras e senhores, boa tarde. Um grande prazer estar aqui virtualmente com os senhoras e senhores para falar de um assunto tão interessante com pessoas tão queridas. E certamente será um momento em que irei aprender muito também. E eu quero aqui, nessa minha fala, contribuir com um panorama sobre os cybercrimes na atualidade. Eu preparei aqui um PowerPoint, vou compartilhar aqui a página, a PowerPoint, eu acho que já deve estar aparecendo. Então, a minha ideia aqui de conversar com vocês é fazer uma breve introdução, trazer talvez um panorama e um final com algumas considerações, porque eu acho que a gente sempre tem que terminar de um aspecto positivo e pensando para cima, por mais que a gente comente coisas e fatos que sejam prejudiciais. A fala do desembargador Peterson foi muito importante, porque ele falou da importância de como nós vivemos numa situação reativa na nossa legislação, né? Sempre surgem questões, surgem fatos que trazem prejuízo para celebridades, ou fatos que são repetidos e corriqueiros, e com isso a sociedade reage com a criação de novos tipos penais. E veja, a gente está vivendo uma vida cada vez mais digital. A pandemia ela acabou acelerando o uso da internet, né? E mesmo com o fim da pandemia, e eu espero que a gente não passe por isso de novo, eu vejo que esse aumento do uso da internet não diminuiu. Tanto que nós estamos fazendo aqui esse evento de forma virtual, porque nós percebemos o quanto a virtualidade pode trazer confortos, situações de facilidade, de acesso rápido. E a gente sabe muito bem que quanto mais se utiliza uma tecnologia, mais essa tecnologia pode ser objeto de crimes, de delitos. E a gente percebe também que durante esse evento da pandemia, houve realmente um aumento de golpes virtuais, razão pela qual a gente percebeu uma reação legislativa. Mas antes de comentar especificamente sobre essa reação legislativa que surgiu por causa da pandemia, dos golpes na pandemia, eu posso apontar para as senhoras e senhores talvez 4 marcos temporais importantíssimos dos cybercrimes. E quando a gente diz cybercrime, não apenas são aqueles crimes que afetam computadores ou servidores, que apagam, destroem, adulteram dados que estão em computadores, servidores e equipamentos. A gente também fala cybercrimes, todos aqueles tipos de crimes que utilizam a tecnologia como seu instrumento. Então, nesse segundo caso, a gente pode ter, por exemplo, os crimes contra a honra, que são praticados desde o início dos tempos, né, das mais diversas maneiras, oralmente, por carta e também pelas redes sociais. Então, a gente talvez perceba que essa última situação do crime usado da tecnologia como instrumento, a gente percebe que ela pode ser muito mais lesiva, porque uma coisa é uma ofensa presencial, outra coisa é uma ofensa numa rede social que ganha o mundo. Essa ofensa que acaba sendo vista, talvez, por muito mais pessoas que se possa imaginar. Você tem, portanto, aí uma possibilidade dos efeitos dos crimes serem maiores. Mas a gente aponta aqui esses 4 marcos legislativos, a 9983/2000, eu arrisco a dizer que tem sido a primeira alteração no Código Penal que tenha trazido novidades ligadas a cybercrimes, né? Ele trouxe, por exemplo, o peculato eletrônico. Mas foi uma novidade muito estranha do ponto de vista da sistemática do direito penal, porque ela estabelece, por exemplo, no crime de peculato eletrônico, uma pena de 2 a 12 anos, que, numa visão sistemática do direito penal e do processo penal, a gente percebe que ele é desproporcional em relação ao homicídio, em relação aos crimes de abuso sexual infanto-juvenil, né, os chamados crimes de pedofilia, dos artigos 241A, 241B e C do ECA. Né? A 12737, a chamada Lei Carolina Dickmann, que ela começa com um tipo penal muito complicado, né? Invasão de dispositivo informático mediante violação indevida de mecanismo de segurança. Ele tem diversas circunstâncias para ter uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Ou seja, há um esforço gigantesco para uma pena de 3 meses a 1 ano. A Lei 13.968 de 2019, ela modificou o Código Penal, especialmente o artigo 122,
para trazer aqui para a gente alterações no artigo 120, no artigo 122, no sentido de punir a automutilação, punir também a automutilação e a instigação ao suicídio praticado em redes virtuais, né? E, sem dúvida nenhuma, houve muita influência daqueles casos envolvendo o desafio da baleia azul, o desafio do Moba, aqueles casos que tiveram grande repercussão. E, por último, a Lei 14.155, muito bem lembrada pelo desembargador Peterson, a qual estabelece aqui diversas alterações legislativas muito interessantes. Ela aumenta a pena base do crime de invasão de dispositivo informático, ela muda, né, de detenção para reclusão, de 3 meses a 1 ano para 1 a 4 anos. Ela cria o furto mediante fraude eletrônico, ela cria a fraude eletrônica, então é uma lei muito importante. Mas eu vejo também, senhoras e senhores, que muito desses problemas que o Brasil tem em relação a cybercrime, sem dúvida nenhuma, tem a ver com uma ausência de cibersegurança. E essa ausência de cibersegurança, ela pode ser analisada da seguinte maneira, né? O Brasil investe menos do que deve em cibersegurança. Porque muitas vezes as empresas não investem, muitas vezes a empresa elas atribuem na fé, né? Nada contra você ter fé, você pode fazer suas orações para o Deus que você quiser, mas invista em segurança. A gente acredita em milagre, mas nem sempre os milagres acontecem quando a gente imagina. Então, por favor, invista em segurança. Num segundo momento, eu acho importante agora falar dos cybercrimes no Brasil e no mundo. Quando a gente pensa em cybercrime, a gente pensa em crimes praticados por delinquentes com alto conhecimento tecnológico que utilizam alta tecnologia. Nem sempre. Muitos desses golpes virtuais, desses crimes virtuais, eles utilizam um estratagema chamado de engenharia social, que nada mais é do que um conjunto de técnicas psicológicas utilizadas para que a vítima tenha um comportamento inseguro, que ela clique no link, que ela passe suas senhas ou seus dados pessoais para o criminoso. Então, a engenharia social, ela busca instigar na vítima um conteúdo, digamos assim, que vai tornar o seu sistema mais desprotegido. E a engenharia social, por trabalhar com a psicologia, ela trabalha com o medo, a dúvida, a dor, a empatia, a carência afetiva, a curiosidade, né? Aquele famoso e-mail lá dos anos, já tinha nos anos 2000 e bolinha, né? Clique aqui porque você pode estar sendo traído. Olha, meu querido amigo, minha querida amiga, eu descobri o seu marido, sua esposa, seu noivo, namorado ou ficante, num ato aqui de traição. Clique aqui nesse link. A pessoa, né, movida talvez pela dúvida, pela dor, pela curiosidade, vai lá e clica. E clicando, ela instala um programa, que esse programa vai monitorar suas comunicações, de maneira que, ao ela visitar o site de um banco, esse criminoso que está monitorando, ele vai ter acesso às suas credenciais e às suas senhas. Esse tipo de estratagema que combina psicologia com tecnologia, ou seja, eu utilizo a psicologia para você clicar, né? Também você pode pensar que chama-se de phishing scam, né? Golpe da pescaria, em que o criminoso, né, ele cria uma psicologia, né? Ele cria engenharia social no texto, mas o golpe está naquele link que você clica. Eu recebo por dia, senhoras e senhores, talvez uma centena. Eu devo ser o alvo preferencial, ou então os criminosos querem que eu utilize nas minhas aulas, eu não sei. Mas aqui, por exemplo, veja, eu peguei aqui né, uma notificação, né, aqui do procedimento investigatório do Ministério Público Federal, e o que eu acho maravilhoso é aqui no rodapé, ele tem um copyright. Eu nunca vi uma intimação, né, do Ministério Público que com copyright, né, com proteção de direitos autorais, ou seja, o criminoso que formulou esse documento falso, ele pelo menos se preocupou em proteger os direitos autorais da Polícia Federal, que não tem nada a ver com o MPF. Então, a gente percebe aqui que o criminoso ele precisa estudar mais a Constituição e a repartição de competências e atribuições.
E quando você fala nessas questões de golpes, senhoras e senhores, especialmente por causa da pandemia, eu vejo que grande parte desses golpes, se não surgiram, eles tiveram talvez uma potencialização dos seus efeitos da pandemia. O golpe do falso delegado, né, em que você tem, por exemplo, uma pessoa que se faz passar por um adolescente, vem conversar com a pessoa, manda fotos, e aí vem um contato que se dispara no delegado e que a pessoa estaria praticando um crime de pedofilia virtual e, para tanto, ele deveria pagar uma quantia para a família de modo a matar, a terminar essa investigação, essa conduta. E tem gente que cai nisso. O golpe do falso funcionário do banco, o golpe do falso motoboy, o golpe da falsa proposta de emprego, o golpe do falso parente, que eu acho que o golpe do falso parente talvez seja o golpe mais popular do Brasil, né? É aquele parente, aquele primo distante, a mãe ou o pai, surge um perfil falso no WhatsApp para conversar com a gente, para interagir, e aí ele começa a falar que, olha, meu telefone novo, né? E guarde esse telefone na agenda, e de repente esse falso parente vem pedir dinheiro ou vem pedir depósito numa conta. Quantas pessoas, senhoras e senhores, já não caíram nesse golpe? E a gente já percebe por isso pela jurisprudência que já tem em juizado. A jurisprudência tem juizado, algumas entendendo que o banco responde, outras que o banco não responde. Ou seja, o nosso parâmetro são as ações civis. Eu acho interessante. E eu vejo que muita gente sequer faz o registro de ocorrência pelo medo e pela vergonha. Muita gente, depois, quando percebe, talvez, o quanto isso, de certa maneira, foi simplório, elas acabam, muitas vezes, se negando, né, a fazer um registro de ocorrência. O que eu acho interessante é que muitos desses golpes se utilizam dados pessoais, se utilizam de documentos que são vendidos na Dark Web, do Telegram. Senhoras e senhores, há um tempo atrás eu participei de um curso do querido desembargador Luciano, um curso de processo penal, e a gente mostrou para os juízes diversas páginas, diversos canais do Telegram que vendem documentos pessoais, documentos com foto, documentos do rosto da vítima com a fotografia. Então, tudo isso pode ser negociado, tudo isso é utilizado para outros golpes, dentre eles esse golpe do falso parente, né? Eu consigo criar parâmetros de relação. Mas eu vou mais ainda, eu vejo ainda situações, né, especialmente nos últimos meses, golpes de aplicativos, como esses joguinhos, né? Esses golpes já existem há muito tempo. O curioso é que quando chega no Fantástico, quando alguma coisa surge no Fantástico, talvez tenha sido o primeiro contato que a família brasileira tem com esse fenômeno. Mas quem trabalha com o direito digital, quem trabalha com a tecnologia e com cybercrimes, nesse trabalho de pesquisa e combate, esse tipo de delito já tem meses, né? Eu diria que esse Fortune Tiger ou outros aplicativos semelhantes são novas formas de estelionato. Novas formas de estelionato. A pessoa participa de um aplicativo, né, achando que vai ganhar alguma coisa, e quando vai ver, perde seu dinheiro. Diversos influencers. O curioso é que hoje mesmo, né, eu fui abrir meu Instagram, e por eu pesquisar sempre esses conteúdos para minhas palestras e minhas aulas e meu trabalho, eu vejo que o próprio Instagram já me apresenta como sugestão de publicidade. Então, o próprio Instagram, além de permitir que essas pessoas continuem a fazer esse tipo de golpe, ele também ele acaba, digamos assim, ele acaba celebrando esse tipo de conduta, porque tem várias pessoas que, mesmo após a reportagem do Fantástico, vêm trazendo isso. Então, você tem casos de diversas pessoas que cometeram o suicídio, até um rapaz aqui que teria gastado 50 mil reais da herança da mãe, o que é uma coisa absolutamente absurda. E aí, nesse caso, talvez a gente possa pensar aqui que se trate dessa nova fraude. Existe também além da fraude do artigo 171, parágrafo 2º, né, existe também a fraude do artigo 171A, né, quando se trabalha com ativos virtuais. E existe uma quantidade gigantesca de golpes que envolvem também ativos virtuais, as criptomoedas, moedas que sequer a gente nunca ouviu falar, mas alguém está vendendo, e sempre é aquela coisa, né? É um perfil interessante no Instagram, a pessoa andando de avião, indo para lugares paradisíacos, e muitos deles eu vejo que é nitidamente uma fotomontagem. A pessoa está no estúdio qualquer, botou um pano verde no fundo do quarto,
e colocou depois alguma coisa de Roma, de Paris, de Dubai, e as vítimas, seduzidas por essa ostentação, acabam caindo no golpe da pirâmide, nesse golpe dos aplicativos, desses joguinhos que a gente sabe muito bem que não vai ganhar mesmo, né? O indivíduo não vai ganhar mesmo. Também a gente pode pensar num golpe financeiro, não é num golpe financeiro, num crime que, sem dúvida nenhuma, tem um aspecto patrimonial, não é? Os delitos que dizem respeito à conduta do ransomware. O ransomware, ele equivale, na prática, o delito do artigo 158 do Código Penal, de extorsão. Mas o que seria o ransomware? O ransomware é uma situação em que eu tenho um computador que ele é invadido, e esse computador que é invadido, ou que justamente a vítima ela cai naquele golpe de clicar no link, os dados são todos codificados. Esses dados são, entre aspas, sequestrados. E para que a vítima ela possa recuperar o acesso a esses dados, ela precisa pagar uma quantia em criptomoedas, um resgate. O curioso é que a Prefeitura do Rio de Janeiro sofreu esse golpe, justamente alguém clicou onde não devia. O STJ também foi objeto desse tipo de ataque. No caso, alguém teria invadido o STJ e lá plantado esse conteúdo. E o curioso, senhoras e senhores, é que a gente percebe aqui o quanto se tem atuação não apenas de indivíduos, né, não apenas de orcrins, mas também de estados-nação. Se comenta muito que o chamado Lazarus Group, né, um grupo ligado à Coreia do Norte, esse grupo ele agiria nesse sentido de cometendo esses golpes. Pelo que se comenta, esse grupo seria um grupo militar ligado ao governo norte-coreano e que ele faria esse tipo de extorsão de modo a angariar quantias para o governo norte-coreano. E há um pagamento, e haveria um pagamento por meio de criptomoedas, né? O que se descobriu aí foi por meio do rastreamento dessas criptomoedas. O Bitcoin, por exemplo, embora ele pareça anônimo, ou ele tem até um viés de pseudonimização, não é um anonimato. É possível, com certo cuidado, se rastrear. E muita coisa se conseguiu rastrear até o Lazarus Group. Mais aqui ainda, eu acho importante mostrar que a quantidade de golpes que se tem por aí, muitas vezes tendo como chefe do Morcrim um adolescente de 14 anos. Porque para praticar golpe, para praticar uma invasão, não se exige um conhecimento técnico. Muitas vezes, esses programas, esses scripts, são comprados, são obtidos até de forma gratuitamente em vários fóruns da internet. Então, não se demanda desses criminosos, na maioria deles, algum tipo de expertise. Realmente, alguns até têm, mas na grande maioria não tem. A gente pode, então, verificar que o crime de invasão de dispositivo informático, o tipo penal, né, ele é complicadíssimo, ele tem várias circunstâncias e vários elementos, embora o legislador ele tenha até tirado alguns, né, ele tirou a violação indevida, né, se exigia que para ter invasão tinha que se quebrar uma segurança, o que jogaria o ônus da segurança na vítima, e de forma sábia se retirou isso. Também eu acho interessante mencionar, e já estou caminhando aqui na parte final, eu não quero atrapalhar o nosso próximo palestrante, a minha preocupação com a IA, né? Essa IA generativa é um tipo de IA que ela é capaz de gerar texto, música, áudio, vídeo, foto. Então, por exemplo, quando você utiliza a IA, que agora já é embarcada no próprio Windows 11, o Copilot, eu tenho aqui um scriptzinho, né? Abre uma janelinha, eu digito um comando e ele cria fotos para mim, cria imagens realistas. Então, eu coloquei aqui esse texto, né, esse comando, né, um comando muito específico. Né, eu quero uma foto de uma mulher com camisa azul, digitando em notebook, em uma sala bem iluminada, com vasos de flores, e uma mesa de madeira rústica e o Cristo Redentor. Olha, ele fez quase tudo. E veja, grande parte dessas imagens até passariam por fotos. Talvez a primeira da direita não sei. O Cristo Redentor realmente ele ficou faltando. Não vai tirar 10, talvez um 9, 8,5 e tal. Mas tem casos que são incríveis, como por exemplo esse aqui do Papa Modernoso, né? Isso aqui é algo incrível. O Papa,
Sua Santidade, e, no momento, tirou foto dessa maneira, com essa roupa tão moderna. Foi uma criação por IA. Ou então, por exemplo, essa foto aqui, né, que eu criei numa IA do Neymar Viking, né? O Neymar, ele gosta tanto de tirar fotos assim, diferentes, que a gente nem duvidaria que ele fosse capaz de fazer isso. Mas, realmente, isso aqui foi uma criação de IA. E veja, essas IAs, por serem tão fidedignas, estão sendo utilizadas para criar um golpe. Eu vou passar o próximo slide, que eu fiz uma pequena brincadeira simulando uma conversa de WhatsApp, como se fosse uma gerente de banco mandando áudio. É uma coisa rapidinha, e eu já configurei o som, já deve estar passando. Olha só. Olá, Ricardo, tudo bem? Aqui é a Itamara. Sou a sua nova gerente. Uma boa notícia. A sua conta agora vai receber um upgrade e você irá para a categoria especial Plus Plus mais mais. E sem qualquer custo. Para tanto, será necessário você preencher o formulário que está nesse link abaixo. E tá o link abaixo, olha, você vai cair no globe.com.br/clique aqui. Eu acho que vocês ouviram o áudio, não ouviram? Espero que sim. Então, tudo isso daqui é falso. A Itamara não existe, é uma foto que eu criei em IA de uma moça simpática, né, com um sorriso confiante, sereno. O tipo de áudio, né, a voz não existe, a voz eu criei num aplicativo gratuito de criação de imagem. Eu procurei colocar uma imposição de voz, uma voz que fosse mais assim, assertiva, mais rápida, né? Que parecesse uma pessoa num grau de autoridade, né? E aí tudo isso foi criado por IA. Então isso mostra o seguinte: se eu utilizei para o bem, para um exemplo, será que de repente os criminosos não estão utilizando para o mal? E já na parte final, no último ponto, e aí talvez seja só um minutinho, o que eu acho importante comentar aqui, o que fazer? O que fazer nada mais é investir em segurança da informação, né? Eu acho que do ponto de vista de nós, empresas, advogados, magistrados, delegados, eu acho que é importante a gente ter aqui essa questão de ter políticas de privacidade em nossas instituições, fazer uma análise de risco, ter relatórios, ter um plano de resposta de incidente, um plano que é também preventivo para evitar ataques e caso ocorra algum tipo de ataque, o que fazer depois. Também investir em segurança, em treinamento, em capacitação, né? Eu acho muito importante pensar nisso. E eu deixo aqui algumas dicas, desembargador. Primeira dica aqui, cuidado com os links que se clica, faça sempre backup, e eu faço backup todo dia. Tenha senhas seguras e senhas independentes. Pesquise antes de contratar e até antes de entrar em contato com alguém. E, por último, não sei se é muito bom, mas desconfie sempre ou quase sempre. Eu acho também importante comentar que eu sou diretor de inovação e ensino da Smart 3. Nós somos uma EdTech que justamente nós capacitamos advogados, juízes, promotores, delegados. E eu quero convidá-los para um evento que nós estamos organizando a partir de amanhã no Centro Cultural de Justiça Federal, o Cine Algoritmo, né, que é um festival de cinema voltado à cultura de tecnologia, direito. Teremos um filme dia 7 e dia 14. É tudo gratuito e depois do filme nós teremos debate. Então, eu quero agradecer o carinho e a paciência de vocês, e vocês foram muito pacientes comigo, e deixo aqui muito obrigado e fico disponível para eventuais perguntas. Muito obrigado. Nós aqui lhe agradecemos, doutor Capanema, por essa rápida, mas profunda dissertação a respeito das N possibilidades de criminosos se aproveitarem da internet, da inteligência artificial e de todos os recursos que esta nova tecnologia permite fazer uso. Foi interessantíssima a sua exposição, pena que foi tão rápida. Gostaríamos de ouvi-lo muito mais. Vou ser franco, foi muito interessante o tratamento que Vossa Excelência deu ao tema, um tema tão amplo, e conseguiu transmitir em pouco tempo muita informação e que nos despertou a curiosidade para irmos atrás de mais informações a respeito. Então, nosso cumprimento e nosso muito obrigado. E o senhor cumpriu
tranquilamente o seu tempo, não precisava ser tão rápido, não. Temos um pouquinho de tempo de sobra. Eu gostaria de saber se as nossas presidentes de OAB gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta ao doutor Capanema, já que as senhoras estão comandando aí as suas respectivas subseções dos advogados. Na verdade, nós estamos hoje aqui só observando e aprendendo. Então, eu fiz algumas observações, eu tinha até selecionado algumas questões até para comentar, que foram praticamente abordadas pelo Dr. Walter Capanema, e tudo que ele falou aí em relação à utilização dos dados virtuais, e aí trazendo para a nossa esfera, né, judicial, a gente tem verificado que esses tipos de crimes cibernéticos hoje, ele tem se tornado cada vez mais comum, né, a utilização dos dados de processos também, e isso tem acontecido, a OAB até tem feito uma campanha também, eu acho bacana a gente informar isso aqui aos advogados, porque a gente tem visto a utilização de dados processuais, os criminosos cibernéticos, né? Existe uma denominação que eles, cybercriminosos, eles têm utilizado os dados de processos e entrado em contato com os clientes dos advogados e pegam os dados do advogado também, o nome do advogado, e o número do processo e tudo, e enviam mensagem aos clientes como se fossem do escritório de advocacia, né? Então, isso tem acontecido muito, e não é só uma questão pontual de comarcas, a gente tem visto isso em toda a região. Eu estou mais assim, abrangendo aqui o Rio, né? Mas eu acredito que aí o Walter, de repente, pode esclarecer melhor, porque ele vem acompanhando isso mais de perto, e a gente tem visto isso, eu acredito que isso seja uma ocorrência nacional, né? E é isso que eu queria perguntar ao Walter, se ele tem acompanhando isso e como é que tem sido feito, porque assim, a gente que acompanha, a gente sabe que a OAB tem feito divulgações a respeito, mas a gente acaba, no dia a dia, não seguindo firme nesse acompanhamento, como o Walter aí, que é especialista na área e pode esclarecer melhor aí para a gente. Doutora Fátima, obrigado pelas palavras. O problema que a senhora narrou, doutor, é um problema que eu tenho acompanhado bem. E até, de certa maneira, que me chamou a atenção a ele foi a minha querida amiga, a doutora Gérsica, que ela é uma advogada previdenciarista, e ela falou que nos processos, né, envolvendo o direito previdenciário tem sido muito comum isso, né? Entrar em contato com o cliente, se fazendo passar por ser um colega do escritório da advogada e pedindo alguma quantia, pedindo o pagamento de honorários, alguma coisa nesse sentido. A primeira medida que se tem para investigar é uma medida interessante, porque a gente tem aquela resolução da publicidade do processo, a resolução, eu acho, 125 do CNJ, que ela estabelece que todo acesso ao processo eletrônico deve gerar um tipo de controle. Ou seja, você sabe, né, o tribunal sabe quem visualizou aquele processo. E para visualizar um processo, é preciso que seja um advogado credenciado no site do tribunal. E assim foi feito, né? Você pode descobrir, e às vezes até os sistemas permitem que você mesmo faça isso, quem teve acesso àquele processo. Em vários casos, doutora, me parece que foram geradas certificações digitais fraudulentas em nome de outros advogados. Porque, por exemplo, se descobriu que era uma advogada, que era o AB de uma advogada do Paraná. E essa advogada do Paraná sequer sabia de nada. Ela falou, inclusive, olha, outras pessoas já me vieram procurar fazer a mesma coisa. Então, eu acho, doutora, que deve ter sido alguém
que, mancomunado com uma autoridade de registro de certificado digital, ele esteja gerando certificados digitais no nome dos advogados para poder começar esse golpe. Mas, infelizmente, eu não tenho visto uma atuação mais adiante. Eu acho que tudo morreu por aí. Seria interessante procurar essas autoridades onde foram feitos esses certificados para se descobrir isso. E essa questão, doutora, de fraude envolvendo certificado é muito séria, né? Eu acho que foi esse ano passado, né, se criou um certificado digital em nome de um juiz do Rio de Janeiro e foram expedidos alvarás em nome dele. Foi Ou seja, ano passado, eu acho isso. Isso não houve ocorreu. nenhuma. Mas na verdade, a fraude, essas fraudes processuais que têm ocorrido agora, no momento, ela não é relativa à certificação digital. Ela é relativa aos processos específicos. Então, assim, o que a gente tem percebido e o que tem chegado nas OABs, né, nas subseções, é que os clientes dos advogados têm sido abordados ou para recebimento de precatório, pedindo pagamento de taxas, né? E coisas nesse sentido. Então, assim, para dar andamento ao processo, cobrando honorários no lugar desse advogado, e a gente tem visto isso muito, muito nas subseções ocorrendo isso. Agora, essa situação da certificação digital que o doutor estava expondo aí, realmente também foi bem complexa e gerou um transtorno muito grande para toda a advocacia, né? Porque nós ficamos, inclusive, impedidos o tribunal ficou impedido de expedir novos mandados de pagamento, né? Emitir a expedição. Então, foi bem complexo. Doutora, eu vejo, me permite uma parte, que esses golpistas, eles entram em contato com as pessoas, com os clientes, porque eles viram o processo antes. E para eles verem o processo antes, foi por causa, eles conseguiram um certificado no nome de um advogado para isso. Normalmente é assim. Entendi. Tá? Mas também pode ser feito através das publicações, né? Que geralmente as publicações saem no diário oficial, na internet hoje em dia, se você... Precatório, por exemplo. Precatório não precisaria. Precatório tem muito isso. Você receber um precatório, já tem gente te ligando no mesmo dia. Verdade. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Boa tarde. Me sinto muito honrada de estar aqui com os colegas, né, com a colega aí, Fátima, né, uma guerreira nossa aí, e mais honrada ainda em saber que eu estou aqui como a primeira mulher presidente da OAB São Gonçalo, depois de 57 anos de subseção, com um juiz que tem uma história aqui no município. Isso é uma honra muito grande, doutor, para mim, poder estar aqui nesta live, compartilhando esse conhecimento com o senhor. Me sinto muito honrada mesmo, de saber que o senhor tem uma história aqui no município de São Gonçalo, e eu estou contando a minha, sendo a primeira mulher presidente depois de 56 anos de subseção. E estava no carro com um colega criminalista, que estava vindo de um sepultamento, Doutor Reinaldo Pereira, falei que o senhor estava na live comigo, ele é criminalista, ele mandou um forte abraço carinhoso para o senhor. Ele se sentiu muito honrado em saber que estava o senhor participando desta live juntamente comigo. Tá bom? Mas voltando aí ao nosso assunto, eu vejo... É o doutor Capanema, né, que está com a gente? Que acabou de falar? Exatamente. Sim. Exatamente. Eu vejo que quem mais assim sofre, doutor, com essa fraude, né, com essa essa posse desses dados, né, nas redes aí, são os idosos, porque eles já estão assim os nossos clientes idosos, né? Eles já estão assim naquela ansiedade, né, de um processo já demorado, e de repente alguém liga para eles, passando todas as informações, todos os conhecimentos do processo que nós já passamos para ele, e eles acabam o quê? Caindo no golpe.
por mais que nós, como advogados, as subseções, a seccional tem lutado, eu tenho pedido muito aos colegas aqui, né, para estar passando para os seus clientes uma mensagem, falando para não fazer Pix, para não dar nenhuma informação por WhatsApp, nem por telefone, nada, procurar o escritório, o seu escritório, pede para vir pessoalmente no seu escritório. Mas, mesmo assim, alguns ainda conseguem se entregar a essa corja criminosa que vem cada dia mais lapidando o nosso judiciário, tomando conhecimento, né, dos dados dos clientes, dos nossos dados, sabe do nome da nossa ordem, sabe que atuamos no processo, sabe do endereço do nosso escritório, sabem tudo da nossa vida e dos nossos clientes. Eu não sei, mesmo como o doutor Capanema falou, que tem essa questão de saber quem entra, né? O CNJ tem essa... Nós sabemos quem... No meu processo, eu sei o colega que entra e que não entra. Mas é de uma forma que eles dão uma forma daquilo ali não existir. A forma que eles entram, a gente pode saber quem é, mas é um toque, algo diferente que a gente não consegue localizar esse pessoal, porque senão seria fácil, né? De estar solucionando essa questão. Eu espero que, em breve, os nossos tribunais consigam realmente fechar mais um pouco, dificultar essa fraude, né? Vamos dizer assim. Porque o eletrônico veio, nos ajudou muito, tem nos ajudado, mas, por um lado, também tem nos dificultado, principalmente com essa questão das fraudes. Tudo bem. Senhores, a hora já está correndo. Quem sabe o nosso segundo palestrante nos traga algumas soluções para tudo que as doutoras estão colocando na mesa. O doutor Laterça já foi, além de deputado, foi delegado federal, então, de repente, ele tem alguns segredinhos para nos revelar sobre como agir nessas situações. Então, se me permitem, eu vou passar agora a palavra ao doutor Laterça. Por favor, doutor Laterça. Como vai? Saúde a todos. Como foi dito aqui no início, começou com o desembargador Peterson, fez a abertura, passou a bola para o nosso desembargador Roberto Guimarães, e ele já fez um introito muito interessante e fez um belo apanhado. Agradecer o convite do Instituto Magistrado do Brasil para estar aqui. Obrigado, Genilton. E, doutor Walter, foi realmente uma aula, né? Eu acho até que nós precisamos sentar para conversar e aprofundar os temas, entendeu? Porque, na verdade, eles convergem e não terminam nunca, viu, desembargador Roberto? O senhor falou como resolver isso. O doutor Walter, ele citou a questão da cibersegurança. As nossas advogadas fizeram menção a como se proteger as pessoas mais vulneráveis, mas eu diria que temos pessoas mais vulneráveis, sim, mas todos nós somos e estamos vulneráveis. A situação é crítica. O avanço da tecnologia ela é muito grande. Então, nós vamos tratar esse assunto. Já foi dito, nós vamos reforçar, o doutor Walter Capanema disse, sobre a questão de proteção, mas não é simples. Numa sociedade como a nossa, no Brasil, com dimensões continentais, a gente transmitir isso para todo o povo. A questão de educação, educar o povo. Hoje eu estava na estrada e vinha falando sobre as questões do trânsito. Então, estou falando de uma coisa trivial, que as pessoas se comportam muito mal no trânsito. Então, imagine vocês aprenderem a lidar, né, e evitar crimes virtuais. O tema ele é abrangente, né, alcance e consequências dos crimes virtuais, crimes cibernéticos, na verdade, ou virtuais, são sinônimos. E eu me lembro de um filme, de um desenho, na verdade, que houve um racha dentro da multinacional da Disney, que a Pixar fez com o filme Toy Story. A frase que eu respondo ao nosso tema, alcance
e consequência dos crimes cibernéticos é a frase do Buzz Lightyear, ao infinito e além. Você não sabe onde nós vamos parar. E está tudo caminhando para isso, tudo migrando para os crimes cibernéticos, sejam eles crimes próprios ou impróprios, que hoje a internet, os smartphones, os computadores, as fotos digitais são usadas pelos cybercriminosos. Então, hoje, eu acho que o Código Penal, na verdade, ele vai acabar tendo uma adaptação. Isso vai se tornar uma agravante, talvez, porque os crimes hoje, cada vez mais, passam pelos meios virtuais. E aí eu disse para vocês dos crimes próprios. Os crimes próprios são aqueles que são cibernéticos propriamente. Sequestro digital, que foi dito, o ransomware, essa palavra. O ransomware é um crime em que o hacker ele toma posse de um sistema. Imagine vocês, nós estamos falando com os magistrados aqui do Rio de Janeiro, alguém tome conta do sistema do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, do TRE. A gente pode dar qualquer exemplo, qualquer outra grande empresa, seja ela pequena, média ou grande, seja ela privada ou pública. O estrago que é feito. E eles trabalham fazendo isso. Eles buscam fazendo, para obter, sempre em busca de retorno financeiro, na maioria das vezes, que no final é tudo a busca do vil metal. E o computador também como ferramenta, como eu já disse, perpassando por todo o Código Penal, na prática, dos crimes tão conhecidos, especialmente estelionato. Muitos deles se amoldam à figura do estelionato, que é uma figura abrangente no Código Penal, mas nós temos também a extorsão, temos a pedofilia, e nos bastidores aqui eu falava sobre isso, é um tema que eu trabalho há muito tempo, como o desembargador Roberto falou, eu sou delegado de Polícia Federal, na última legislatura exerci o mandato de deputado federal, hoje estou como suplente de deputado federal, viu, pessoal? Então, a qualquer momento pode ser convocado para assumir a cadeira novamente e voltar a desempenhar o papel que desempenhamos. E trabalhamos com temas variados. E eu ouvi falar, inclusive, de algumas leis que eu também vou fazer menção, e você vê que o legislador não está um passo atrás, não. Ele está muitos passos atrás. Tem um amigo desembargador, aposentado, doutor Felipe, foi delegado de Polícia Civil, entendeu? E ele costumava falar que o legislador, ele gostava de uma seguinte frase, como só acontecer, o legislador anda mal. O legislador não só anda mal, como também ele anda atrasado, ele anda lento. Então, nós temos problemas e isso precisa ser vencido. E o que nós estamos debatendo isso aqui, nesse webinar hoje, é algo que precisa ser cada vez mais debatido e algo que precisa avançar. Porque eu não acredito numa mudança de comportamento e você conseguir evitar crimes com toda a dificuldade que nós temos, inclusive comunicação. As pessoas... Desculpa, entrou uma ligação aqui, eu tive que cancelar. Tá? As pessoas se importam só com bobagem, com coisas que distraem. Na fala do colega que me antecedeu, ele disse como que são a sedução que é feita pelo estelionatário, para buscar você, olha, eu tenho fotos suas pessoais, eu tenho foto da sua mulher, eu tenho foto do seu marido. Você sabe que seu cônjuge, vamos falar assim de uma forma geral, está te traindo? Então, as pessoas, pela curiosidade, seja o que for, elas vão continuar, porque isso é do ser humano. Então, a gente não consegue fugir dessas questões. Tá? Eu acho que nós vamos ter muita dificuldade e o debate vai ser cada vez maior e nós temos que, de fato, investir em cibersegurança nas duas esferas, tanto no público quanto no privado, para evitar que isso aconteça. O cybercrime ele é um vasto leque de atividades ilegais através do cyberespaço perpetrado por meio de tecnologia de informação e comunicação. Aí eu trouxe um dado aqui para vocês e vou falar do cybercrime que foi usado em guerra. Salvo engano, foi a primeira vez que foi usado numa guerra. Vou me reportar a invasão da Rússia à Geórgia em 2008. Quem não se lembra dessa invasão, hoje vai ter esse dado e pode pesquisar. O que a Rússia fez? Fez um ataque cibernético
paralisou todos os meios de comunicação da Geórgia, entendeu? E fez um ataque em massa. E foi facilmente aquele país, então, estava lutando, né, a questão da independência das repúblicas socialistas, houve um ataque. Tivemos outro caso de cyberataque, a usina nuclear do Irã. Em 2010, houve a paralisação de uma usina nuclear, de uma turbina, na verdade, e eles acusaram os Estados Unidos de ter feito um ataque proposital para poder fragilizar a questão do Irã. Então, a gente tem uma série de ferramentas que são usadas pelos criminosos e, por outro lado, nós temos as ferramentas que são usadas pelo pessoal que trabalha com a segurança na web. Né? Os crimes, né? Tem os botnets, né? Vou falar os nomezinhos, né? Os botnets, o phishing, que é inserção de vírus, né? O malicioso fica lá pescando as informações. Nós temos o malware, que é colocado. Nós temos uma série de ferramentas de computador, cada uma tem um propósito, e fica ali dormitando, e muitas vezes ela ingressa nos nossos computadores, seja ele no smartphone, ou seja no laptop, ou seja no computador, exatamente quando a pessoa permite. Né? Primeiro não tem a proteção, e depois cai, né, pela curiosidade. Isso eu não vejo, confesso. Eu tenho 30 e poucos anos de serviço público e vi o avanço da tecnologia no decorrer desse tempo. Eu fui policial civil, oficial de justiça, sou delegado de Polícia Federal, né? Fui deputado durante o mandato e agora ainda estou exercendo, né, o cargo de delegado de Polícia Federal. E aí eu fico me perguntando, né, por tudo que eu já vi, eu não vejo como nós conseguimos educar as pessoas para que não caiam em golpe. Nós vamos ter que cada vez trabalhar mais com a proteção desse tipo de pessoas. Falando sobre as leis e o atraso da lei, nós temos a lei que foi mencionada também pelo colega, a Lei Carolina Dickmann. A Lei Carolina Dickmann, na verdade, ela veio com um atraso imenso, gente. Quando eu fiz a anotação aqui, ela é de 2012. Ela é de 2012. Ela foi promulgada em 2012. Só que o projeto de lei, e aí vocês veem como que o legislador também, ele anda mediante provocação. Ela tinha um projeto de lei que tratava desses assuntos de 99. Então, de 1999 até 2012, né, ficou dormitando na Câmara, e os congressistas como um todo, eles adoram, seja ele nível federal, seja ele estadual, seja ele municipal. Eles adoram, né, leis que tenham nomes. Isso traz uma celeridade legislativa absurda, porque tem um clamor popular. A gente pode lembrar outras leis, Lei Maria da Penha, Henri Borel e tantas outras, e a Carolina Dickmann não foi diferente. Já tinha projetos tramitando. E como funciona no Poder Legislativo? Quando você tem, né, eu vou usar o judiciário para fazer o paralelo, né, porque estamos falando com o público exatamente, né, do meio jurídico. Quando você tem, né, uma conversão de ações, mesmo objeto, mesmos autores, né, o que há? Vai ver se tem a questão da conexão de ações para ver a questão da dependência. Opa, não, isso já está sendo julgado na vara tal. O processo legislativo ele faz isso. Se tiver o mesmo objeto, vamos falar assim, as mesmas causas, os projetos eles são apensados um ao outro. E deram uma nova roupagem a um projeto em 2012 e apelidaram de Carolina Dickmann e absorveram aquele projeto, então, que estava dormitando. O nome do deputado era um deputado do Piauí. Eu tinha isso aqui anotado em algum lugar. Ele fugiu aqui. Estava anotado aqui bem. Mas esse é o fato. Vamos avançar. Lembrar, na nossa Constituição, no artigo 43, o avanço que teve o artigo 5º, artigo 5º da Constituição, inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis suscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. E aí acrescentou, gente, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Foi dito também pelo colega que me antecedeu a sua palestra, a preocupação com esse tipo de coisa, né? Como que vamos fazer a questão da segurança das pessoas, a questão bancária, a questão das escolas com a pedofilia. Eu quero entrar nesse assunto também dos crimes, né? Que hoje, o avanço que houve, a questão do crime de pedofilia com relação aos crimes virtuais. E quando a gente fala poder evitá-los, se omitirem. As escolas, o que as escolas, estabelecimentos de ensino, estão fazendo para evitar que algo aconteça dentro do seu ambiente? O que o Tribunal de Justiça está fazendo para que aconteçam problemas dentro do seu ambiente, né? O que o OAB tem feito? Então, por isso, essa palestra, esse debate, que, na verdade, acaba acontecendo, de certa forma, aqui, perguntas e respostas, essa provocação é muito interessante. As igrejas, os clubes associativos, então, hoje isso está consagrado na Constituição e, na verdade, doutor Val, a responsabilidade aumenta em muito. Aumenta em muito. A gente pode chegar até poder ser alcançado um síndico de edifício. Então, isso é uma preocupação que as pessoas hoje não têm. Isso não é problema meu, está acontecendo aquilo dali, mas isso não é problema meu. Então, essa questão dos crimes e a questão da cibernética ser usada como ferramenta dos crimes em comum, né, isso tem se acentuado. Eu tenho um dado que é sobre a pedofilia, que em 1987 a internet estava engateando, principalmente no Brasil, e tem um estudo dos Estados Unidos que dizia que 375 vítimas por pedófilo. Tá? Um pedófilo fazia até 375 vítimas. Muita gente se espanta com esse assunto. Quando a gente faz palestra desse tema, é um tema também altamente instigante, né? E causa repulsa. Agora eu pergunto para vocês, quantas vítimas hoje um indivíduo faz por trás de uma telinha? Quantas vítimas ele consegue alcançar? E foi dito também, alguém falou sobre isso aí, sobre a questão da extorsão sexual. E aí a gente volta ao caso da Carolina, né? Ela usou, disse na época, assumiu que as fotos eram dela, não foi feita aquilo, né, uma montagem com inteligência artificial, e isso acabou acontecendo, vamos lembrar, numa escola aqui do Colégio Santo Agostinho, na nossa capital, nosso Rio de Janeiro, né? Parece que foram os próprios alunos, pegaram as colegas, as alunas, fizeram uma montagem, usaram programas de computação, colocaram ela como nuas, o nudes, como é o nome que é utilizado na internet, e trouxe um problema gravíssimo, exatamente usando a exposição das meninas, né? E a investigação, na verdade, tomou uma proporção imensa e causou um transtorno imenso para a instituição de ensino. E aí volta aquela pergunta que eu disse, que hoje está consagrada na Constituição. O que os mandantes foram chamados, né? E os pais, né? Qual a responsabilidade dos pais? Isso também a gente tem que pensar. A extorsão, gente, sexual, que é feita mediante, né, computação, e o colega também adiantando, ele falou golpe do delegado. E o golpe do delegado, porra, o pessoal adora delegado, né? Eu já usou várias vezes. Não, usam nudes. Não, aqui é o delegado, eu estou te investigando, né? Usam para várias finalidades, dizer que tem o delegado. Bota a figura, bota o distintivo, entendeu? Mas as pessoas, muitas vezes, vão pela internet, na conversa, e vai se passando. E como ele bem colocou, né, eles usam outras imagens. Eu poderia, né, estar falando com vocês aqui, por exemplo, e falar, olha, gente, eu não estou aqui em condições, não estou me sentindo bem, e poderia usar uma foto minha para estar aqui nesse webinar, né? Mas poderia não ser uma foto minha. Estou dando a título de exemplo, até exemplo grosseiro, mas é isso, né? Hoje nós estamos vendo as pessoas aqui, sabemos com quem estamos lidando e tratando. Então, muitas vezes, as pessoas botam uma foto, né, se apresentam, e isso acontece todo dia, entendeu? Aos montes.
E nós temos o que aconteceu com a Carolina, é o que acontece com o homem também. O homem adulto e a mulher adulta, normalmente, quando trata de nudes, a extorsão é para recebimento de dinheiro. Agora, quando é criança ou adolescente, o que o está praticando a extorsão ele quer? Não é dinheiro? Ele vai conseguir tirar dinheiro de uma criança ou de um adolescente? Em princípio, não, né? Então, o que ele faz? Olha, se você não mandar mais fotos, se você não fizer esse ato obsceno, se você não fizer esse ato sexual, eu vou revelar suas fotos, vou passar para os seus pais. Então, ele vai causando aquilo e vai conseguindo uma série de dados. E qual vai ser a finalidade? Dinheiro. Vai vender isso no mercado negro, né? E você tem hoje, lembrando, a Deep Web. A Deep Web é a internet profunda, onde acontece, né, de tudo. Venda de armas, venda de material de pedofilia, de drogas. O que vocês imaginarem hoje circula na Deep Web. Né? Se bobear, né, vendendo até sentença. Né? Esse caso aí do juiz que, né, a questão do token, isso aí talvez tenha sido negociado na Deep Web. Agora, não falando só que tem gente inocente, que quando a gente fala estelionato, a gente sempre lembra que, às vezes, as pessoas que são vítimas de estelionato buscam benefíciozinho, né? Eu lembrei de um dado também, que houve a conivência do Facebook. As pessoas praticam fraude pela internet, né? E eles precisam gastar esse dinheiro. Foi feita uma campanha no próprio Facebook, quitando o boleto com 50% de abatimento. Isso aconteceu, isso foi real, isso foi investigado por nós. Então, houve investigação para mostrar, né? E foi comprovado que o Facebook acabou permitindo, e hoje tem um foco muito grande em cima das empresas que trabalham com mídia, seja Facebook, Instagram, TikTok, né? Todas essas que trabalham com filtros, né? Mas, na verdade, você vê que eles bloqueiam a questão de política e ideologia partidária. Mas a questão de crimes, eu não vejo acontecer. Continua acontecendo em aos montes e eles não conseguem impedir. Hoje mesmo eu estava no almoço e quando falei que eu ia participar mais tarde, olha, preciso despedir porque eu tenho um evento, preciso estar no local com a boa internet. Ele falou, rapaz, um outro golpe. E aí, se ele for falar de golpe, a gente fala até amanhã aqui, né? Mas hoje, como isso aconteceu hoje, ele falou assim, eu fui vender minha moto, fiz um anúncio na rede social, a pessoa falou assim, não, eu vou mandar a pessoa ir para ver a moto e fez um trato. E isso é muito comum. Você anuncia o seu veículo, a pessoa se apropria do seu veículo, ele faz um outro anúncio, diz que o carro é dele e está na posse de terceira pessoa. Ó, você pode ir lá ver com a pessoa e etc. E aconteceu isso. E, por sorte da pessoa, a pessoa só tinha dado R$400 de entrada. Quando chegou lá, não, mas espera aí. O pagamento, como é que você vai fazer? Não, eu tratei com o fulano. O fulano falou, não, esse anúncio não foi eu que fiz. Esse anúncio que você está falando, não, o valor não é X, 16 mil e pouco, não, é 21 e tal. Então, gente, isso é o tempo todo, né? Até com anúncio de carro, de moto, o que você imaginar hoje tem fraude. E lembrar também que muitas vezes as pessoas vão em busca de benefício. Olha, está muito barato, eu vou lá comprar. O Dr. Walter fez o alerta, eu vou fazer novamente. Desconfiem de tudo, gente. Desconfiem de tudo. Então, é isso que a gente pode falar para a população. Foi falado aí, né, que os idosos são muito vítimas. Aí eu tenho que lembrar, durante 4 anos eu fui da comissão dos idosos na Câmara. Debateu a exaustão isso. Várias ferramentas de proteção foram discutidas, a questão legislativa nós aperfeiçoamos, mas não é simples mudar, porque é o seguinte, por mais que você tenha legislação, né, você não tem quem os proteja. Né? Quem faz por eles? Quem vai dar esse ensinamento? Então, nós temos essa dificuldade. Teve uma outra lei também que veio com o tempo, na verdade, ela ganhou um nome que não ficou muito conhecido, a Lei Rose Leonel, que é 13.772/2018. Ela considera crime o registro não autorizado da intimidade sexual. A puniçãozinha é de 6 meses a 1 ano. Né? Então, por exemplo, esse projeto de lei iniciou em 2005. Ele acabou
ela acabou se transformando em lei em 2018. Então, mais uma vez, o legislador andou vagarosamente. A questão da pedofilia que eu toquei, né, o artigo 241 do ECA, vender ou expor à venda, isso está muito hoje, né, na internet, na Deep Web, eles trabalham de forma muito acelerada com isso, e tem os tipos penais ali nos incisos, e tem o caso do 241 inciso, a linha C, letra C, melhor dizendo, que é a questão da montagem ou modificação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito. Então, esse foi o caso, por exemplo, do Colégio Santo Agostinho. Numa audiência pública que aconteceu no Senado, a gente está falando da celeridade, né? Teve um juiz que foi convidado a participar e ele deu um depoimento citando um caso que eles pediam um mandado de prisão de um criminoso, né? Praticava. Na época, quando ele fala pedofilia, é crime, não, os atos que fazem, né, exploração de crianças e adolescentes que são crimes. Mas ele falou assim, ó, eu tive 526 imagens, 526, tá, gente? Centenas, de pornografia infantil. E mais horrorosas. E eu acabei expedindo mandados e contou o caso dele. Então, vamos trazer isso hoje à realidade. Isso foi um caso de um juiz até do interior. Tem uma ferramenta da Polícia Federal que a gente trabalha, e um colega, num caso dele ele buscou, conseguiu com a ferramenta de um único criminoso, ele conseguiu 385 mil arquivos. Vou repetir, 385 mil arquivos. Quem guarda isso? Vocês imaginem, né, fazer isso, você ter 526 imagens em fotografia. Agora imagine 385 mil. Né? A gente, quando fazia as festinhas antigamente, nem todo mundo tem o álbumzinho de criança. Aqui, pela idade, todo mundo tem. O álbumzinho do bebê, né? Teve isso. Aí, as mulheres, principalmente, festa de 15 anos, de casamento, aquela questão do álbum, a formatura. Agora, a pedofilia, gente, ela avançou de uma forma, né, os crimes virtuais, com a ferramenta virtual, com a ferramenta cibernética, uma proporção que é inimaginável. Então, vocês imaginem guardar isso no arquivo. Imagine você ter 385 mil CDs. Então, como isso é feito? Hoje, os criminosos, eles guardam isso na nuvem, né? Ou, no máximo, um HD externo, normalmente protegido. Então, no máximo, então, ou está na nuvem, de forma que ele considera segura, até ele ser, né, identificado. Agora, nós já tivemos casos também que uma pessoa tinha mais de 1 milhão de arquivos. Tá? A outra questão sobre cibersegurança. Me fez lembrar aqui, quando o Walter Capanema falava, eu fui fazendo algumas anotações. Nós tivemos, na COP de 2014, a Polícia Federal identificou uma invasão aos sites de uma instituição, né? Não vou falar o nome da instituição, que estava sendo atacada, exatamente para impedir que as coisas acontecessem. Mas, por óbvio, a empresa que estava contratada negou, mas adotou as providências, mas houve negativo. Mas se não houvesse o alerta, se a gente não estivesse acompanhando o trabalho e visto que algo poderia acontecer, né, você às vezes contrata uma empresa de cibersegurança que, na verdade, ela não sabe fazer cibersegurança. E a questão da gente ter conhecimento. Eu selecionei aqui também um outro fato, que foi de 2010. Uma empresa de cartão de crédito, né, porque o que a gente pode fazer? Uma empresa bloqueou 100 milhões de cartão. Os números são esses. 100 milhões de cartões. Com tentativas de fraudes. Então, eles criam dispositivos, isso continua acontecendo até hoje. Às vezes, nós tentamos fazer uma determinada compra e usam forma de confirmação, né? Você pode bloquear usa o Face ID para você desbloquear a imagem do seu computador, do seu smartphone, para poder ter determinados acessos. Mas o que a gente precisa fazer? Respondendo ao desembargador Roberto, precisamos investir, né, e trabalhar com inteligência artificial. E nós precisamos ter essas informações. Especialmente, eu vou falar da Polícia Federal, no âmbito federal, a Polícia Civil, no âmbito dos estados.
precisamos ter acesso a essas informações para fazer esse trabalho. Então, a gente precisa investir, né, em inteligência artificial para coibir esse tipo de coisa que acontece. Os crimes eu já falei, eu já fiz a maioria do nome, né? A sextorção já falamos, estupro virtual é outro que acontece, eu fiz menção a ele. As pessoas, o desgraçado do pedófilo, ele faz isso, né? Depois que ele consegue alguns nudes de crianças e adolescentes, ele faz a criança fazer penetração, coisas horrorosas, né? A gente trabalhar com isso, enfrentar isso, né? E tentar punir com rigor. E como estamos falando com os institutos magistrados do Brasil, e com os advogados, a gente tem que punir severamente esse tipo de gente, né? A questão do ataque cibernético. Lembrar, eu falei uma expressão, bootnets. O que é bootnets? Bootnets são como se fossem computadores zumbis, né? O que é isso? As pessoas dominam uma série de computadores para fazer um ataque em massa, precisa de um grande número de computadores. Então, ele não consegue fazer isso, às vezes, só por um computador. Ele vai dominando uma série de computadores, vai deixando à disposição. Então, quando ele, para atacar uma estrutura, como invadiu uma NASA, por exemplo, invadiu uma usina hidrelétrica, então, eles utilizam uma série usa esse tipo de ferramenta, que é dado o nome de bootnet. Os riscos, né? Crianças e adolescentes hoje são os maiores usuários. Então, quando falamos dos idosos, eu quero lembrar também da questão das crianças e adolescentes. E aí todo mundo que tem filho, sobrinho, sobrinha, netos, tá? Tem que estar de olho, tem que estar atento a essas questões, né? Nós temos a dificuldade no controle de acesso doméstico. Muitas vezes os pais hoje, os responsáveis, seja quem cuidam das crianças, né? A pessoa não vê o que o filho está fazendo, estou com outro celular aqui, está lá, que bom, ele está quietinho, entendeu? Tem que ir ver, gente. Isso aí é proteção. Isso é proteção, tá? Você não pode ficar achando que o seu filho está fazendo o que está no joguinho. Ele não está falando com ninguém. Quem é o amiguinho? Não, mas você não... Criança e adolescente, na minha ótica, né, a intimidade dela, né, é só depois da maioridade. A intimidade plena é só depois da maioridade. Um outro dado. Crianças até 12 anos já tem... 95% das crianças hoje já têm smartphone. Tá? Quem na família aí que não tem uma criança que não tem um smartphone? Quem tiver, depois fala comigo. Ela falou assim, não, na minha casa tem um sobrinho, um filho, um neto de 10 anos, 12 anos, não tem. A minha filha mesmo já queria um telefone celular, né? O menor, falei, não, você não vai ganhar um telefone celular até você atingir tal idade. Então, hoje nós temos uma dificuldade muito grande. Então, junto aos idosos, né, a gente tem a questão da ignorância digital, tá? Os ignorantes digitais são muitos. Então, nós temos aí o pessoal que está na nossa faixa de idade, né? Entre os jovens e os idosos. Então, nós temos ignorantes digitais, que também são vítimas, e os idosos, de fato, por tudo aquilo que nós já falamos, são vítimas. Em potencial, que a gente tem que buscar trabalhar, de certa forma, para proteger. Um outro atraso, já estou olhando o tempo aqui, gente, eu estou avançando no tempo, vou concluir, para a conclusão. A Convenção de Budapeste, que, né, como deputado federal, tem que tocar em alguns aspectos legislativos, né? A Convenção de Budapeste, nós reconhecemos ela esse ano, o decreto 11.491, de 12 de abril de 2023. Sabe quando ela foi promulgada em Budapeste? Em 23 de novembro de 2001. Então, nós tivemos um delay, outra expressão, né, em inglês, né, de apenas 22 anos. Então, o Brasil precisa, de fato, avançar. Nós temos muito a fazer. Quero parabenizar, mais uma vez, o Instituto Magistrado do Brasil, com uma palestra de tamanho alcance, tamanha profundidade, atualíssima, moderníssima, que toca em todos os assuntos hoje do dia a dia, né?
e dizer que estou à disposição, se alguém quiser fazer mais algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, eu sigo à disposição, viu, desembargador Roberto? Perfeitamente. Muito obrigado. Muito obrigado por sua palestra aí, que o senhor nos deu um panorama aí dos crimes que já passaram pelas suas mãos, né? Ou pelas mãos na Polícia Federal, como também daquilo que se pretendeu fazer na área que o senhor também já navegou, que é a área nossa do Poder Legislativo. Eu só queria perguntar se alguém tem alguma pergunta. Depois, eu ia fazer também um comentário que eu falei no início, mas vou deixar para o final. Alguém quer fazer alguma pergunta ou pedir algum esclarecimento ao nosso ilustre palestrante? As doutoras, doutor Castilho. Eu gostaria de saber, ele como aí, né, aguardamos que ele entre, né, está como suplente, talvez as coisas mudem aí. Se há alguma assim, perspectiva dele, que ele falou aí sobre a proteção, né, buscar mais proteção para com relação a esses dados. Se ele tem alguma coisa em mente, alguma coisa que possa desenvolver, principalmente para os idosos, que uma das coisas que me preocupa muito são os idosos. Obrigado, doutor André, pela pergunta. Existe uma série de mecanismos legais que estão em tramitação. Eu fiz algumas proposituras. A questão dos idosos, nós temos que trabalhar dentro das instituições. Eu tenho colegas que trabalham, que, na verdade, por exemplo, o combate à pedofilia, por exemplo, e a violência contra a mulher. Um colega que me chamou e eu estou nessa causa já há alguns anos. Durante, não só na polícia, como no mandato, eu fiz um trabalho muito grande e fiz um grande trabalho junto a instituições, seja no sistema de garantia de direitos. Então, os conselhos tutelares, CRAs, CREAs. Então, estou dando um exemplo com relação à criança e adolescente, o trabalho que nós desenvolvemos. Com relação aos idosos, nós fizemos, né, algumas propostas e até instituições de fazer educação digital. O que é preciso fazer? Nós ainda temos idosos analfabetos no Brasil, o número não é nem tão pequeno assim. Nós precisamos educação digital. Essa é a resposta. Então, precisam os governos, nos 3 níveis, fazer esse trabalho. E precisamos trabalhar também pessoas de organizações sociais, fazer trabalho dentro de instituições. Então, por exemplo, eu tenho isso em mente, não coloquei em prática ainda por falta de tempo, mas nós caminharmos em instituições, porque hoje os centros de referência, onde tem idosos, porque você tem hoje centros de referência onde idosos hoje às vezes vão passar o dia. Isso também é um tema que eu trabalhei muito, vi que sua preocupação é idoso. A gente precisa ter esse tipo de educação dentro desses estabelecimentos. O idoso pode ir lá para passar o dia, mas ele pode ter, não só para jogar um dominó, porque hoje o idoso ainda faz isso, ter um jogo de cartas, assistir uma série junto com outros, participar de brincadeiras, mas como participar de educação. E aí a gente precisa transformar, levar até eles a educação digital, porque eles não vão vir buscar a educação. Nós temos que ir até eles. Obrigado, então, ao doutor Laterce, e já estamos avançando, já são 18h40. Eu só queria dizer que essa preocupação, meus caros amigos, não é só nossa. No IMB, recebemos ainda, no início do ano, não foi a primeira vez, uma comitiva de juízes e um ministro chineses. Para ter uma ideia, o mais importante deles, que era tratado como ministro, e todos os outros 5
juízes a eles se referiam com muito respeito, porque lá tudo é em grandes números, né? Imagine este, vamos dizer, juiz, ministro, a jurisdição dele era só apenas sobre 45 milhões de pessoas, ou seja, um estado de São Paulo inteiro. Entendeu? E ele nos procurou, estávamos lá sentados, um à frente do outro. No final, eu perguntei, mas qual o interesse de Vossas Excelências aqui no Brasil dessa feita agora? Nós os recebemos com muito prazer e tal. Quando tínhamos tempo, eles tinham tempo, apresentavam o presidente do tribunal, percorríamos o tribunal inteiro. E esse, vamos dizer, ministro disse o seguinte: não, nós viemos aqui saber o que os senhores já conseguiram fazer para proteger suas crianças e seus adolescentes da internet. Olha a preocupação de um país que aqui entre nós está bem à frente de nós em termos cibernéticos. Eles estavam vindo aqui preocupados em se nós tínhamos descoberto algum outro meio para proteger as crianças e os adolescentes das investidas maldosas, criminosas na internet. Então, os senhores vejam que a preocupação não é apenas nossa, é do mundo inteiro. O mundo inteiro está procurando saber como se precaver desses crimes cibernéticos, desses criminosos cibernéticos que a cada dia aumentam o seu poderio de guerra cibernética contra a sociedade. Então, eu quero, com isso aqui, congratular a OAB também, essa parceria que o doutor Castilho já muito vem mantendo e fomentando conosco do IMB, para debatermos essas questões de cunhos não, vamos dizer, domiciliares, mas de cunho nacional e, às vezes, mundial, como é esta questão. E, obviamente, eu acho que é só com a união de todos nós, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, com a indispensável OAB nacional e regional, nas suas seções e subseções, é que nós conseguiremos realmente fazer uma justiça mais justa e mais protetiva, não só das crianças, adolescentes e anciãos, mas também de toda a população, inclusive das empresas e da própria jurisdição. Porque não é de hoje que acontecem essas investidas. Eu era ainda juiz criminal no Rio, fui convidada pela então corregedora do TRF2 para um estudo que estavam fazendo, sabe por quê? Já naquela época, olha, anos atrás, simplesmente invadiram de alguma forma os computadores do TRF2, falsificaram um acórdão do tribunal, falsificaram alvarás de soltura, se não me engano, de 3 traficantes internacionais, mandaram essa documentação para a vara de execuções, que a execução é feita pela Justiça Estadual, e 3 traficantes internacionais foram para a rua, com acórdão e alvarás de soltura falso. Vejam, isso não é de hoje. Eu ainda não era nem desembargador, eu era juiz criminal no Rio.
doutor Laterça, naquela época que batalhávamos juntos. Não é? Então, os senhores vejam a importância desse tema e quero, então, agradecer muito ao doutor Castilho. Por favor, doutor Castilho, quer dizer alguma palavra ainda também? O senhor também aí é o grande responsável, não é? Junto com a doutora Ana Basílio, nossa querida vice-presidente da UAB, transmita-lhe os nossos sinceros cumprimentos. Quer dizer mais alguma coisa, doutor Castilho? Eu queria agradecer a todos, inclusive o senhor, e também, como o doutor Petz, já considero meu parente, né? Tanto tempo juntos e muitos feitos juntos. E agradecer aos palestrantes que muito bem explicaram e às nossas presidentes que trouxeram bastante perguntas que serviram de base para novos debates. Não é isso, doutor Felício e doutor Walter? Vou aproveitar, já que abriu a palavra, ele falou primeiro meu nome, Walter. Agora eu vou. Você conclui. Eu até queria falar, eu vou voltar um pouquinho na questão da pergunta da doutora Andréia. Né? A gente precisa fazer uma rede de proteção dos idosos e eu queria fazer uma observação. Fazer um paralelo, se a gente fizer crianças e adolescentes, o combate à crime e à pedofilia, que é algo que eu luto tanto, com os idosos nós temos 3 tipos de crime: a violência física, psíquica e financeira. E qual, né? E aí, além dos golpes, né? Agora, esses crimes, o idoso normalmente recebe, é onde ele acontece. Essa é onde toca com a questão do crime de pedofilia. A maioria dos crimes de pedofilia acontece, né, com pessoas que cercam o seu lar, que estão no entorno do seu lar. Seja alguém que está dentro da casa, um parente, um vizinho, ou alguém que cuida da criança e do adolescente. E a mesma coisa com o idoso. Então, por exemplo, como é que você faz uma questão de chegar à proteção ao idoso se, por exemplo, ele está passando por um desses tipos de violência? Então, o trabalho é muito difícil. Eu vi uma pergunta aqui, doutor Walter, eu vou deixar essa bola no ar. Eu dei uma olhadinha nas perguntas aqui, tem uma pessoa que está acompanhando e perguntou o seguinte, sobre a questão dos crimes do WhatsApp. Isso acontece dezenas todo dia, inclusive pessoas, né, a gente sabe ainda, sei lá, dentro até dos presídios. Né? E a polícia, na verdade, muitas vezes não está nem aí, as polícias civis não estão nem preparadas para receber o cidadão. Isso é uma triste realidade. Depois, Genil, essas perguntas estão aí, se quiser, a gente pode tratá-las e responder a pessoa. Eu até me prontifico a isso. Né? Como que a gente pode produzir mais provas? Mas a verdade é o seguinte, é muito bandido para pouco mocinho, entendeu? É muito vagabundo, é muito ladrão, é muito estelionatário. Então, é o seguinte, ela está falando aqui, a Letícia Ribeiro, está de novo, muitas vezes o noticiário não basta. Então, a gente tem que fazer um trabalho muito forte junto às instituições policiais de inteligência artificial, né? Junto às companhias de telefonia, para evitar esses crimes, principalmente por WhatsApp, que clonam, que cometem fraudes. Então, é um assunto que, na verdade, a gente não vai esgotar. E eu quero abraçar a todos e dizer que foi uma grande alegria que eu participei de tema tão instigante e fico à disposição. Qualquer um quiser meu contato, o doutor Genilton está autorizado a passar meu contato, tá bom? Para a gente seguir. E, professor, foi uma alegria estar com o senhor nessa tarde de noite, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Desembargador, o senhor me permite, por gentileza, só responder em 30 segundos as perguntas? Claro, óbvio. Obrigado, desembargador. Tem uma pergunta aqui da Letícia a respeito das portas lógicas. Olha, desembargador, o estudo das portas lógicas dá para a gente fazer um outro evento. O que eu posso dizer para você é o seguinte, Letícia, a questão das portas lógicas tem a ver com a divisão de um mesmo IP de computador por vários outros computadores, né? Isso realmente é o provedor que faz. O que eu posso dizer para você é que a jurisprudência do STJ já entende que as redes sociais são obrigadas a guardar a porta lógica e existe, do ponto de vista dos provedores de conexão, uma resolução
da Anatel, redução acho que é 73 de 98, o artigo 65J, que estabelece a guarda das portas pelos provedores de conexão. Então, eu acho muito importante a advocacia aprender como se produzem as provas digitais, na questão de como se coleta e como se produz em juízo. Eu devo lançar, ainda esse mês, no máximo no ano que vem, um livro sobre provas digitais e direito digital. Eu acho que seria interessante, uma contribuição que eu procuro trazer para os colegas. Uma última questão aqui é da doutora Wallace, de golpes envolvendo biometria. Doutor Wallace, eu tive em Sergipe ministrando uma palestra para os juízes de lá, e me falaram que lá também já tem isso, e alguns juízes já estão, pelo menos na seara civil, invalidando esses contratos. Então, eu tenho visto, pelo menos no aspecto jurisprudencial, uma análise civil. Criminal ainda não. Obrigado, desembargador. Obrigado, senhoras e senhores. Foi uma honra. Bem, então eu quero agradecer em primeiro lugar, aos nossos palestrantes, por eles viram que o assunto é instigante, como disse o nosso querido Dr. Walter logo ao início. Né? Quero agradecer a ambos por nos ter dado um pouco do seu tempo, mas um precioso tempo que nos foi muito útil, tenho absoluta certeza. Eu mesmo me senti aqui bem interessado em vários assuntos que os senhores aí discorreram em suas falas. Quero agradecer a presença também da doutora Andréia, doutora Maria de Fátima, representantes aí legítimas da nossa OAB interiorana e das mulheres na OAB e na Justiça. Agradecer mais uma vez ao doutor Genilton Castilho e à doutora Ana Basílio por essa parceria e a todos os que participaram dessa nossa webinar. E gostaria que o senhor, doutor Walter, novamente falasse sobre o evento que o senhor disse que estaria realizando, acho que amanhã ou depois aí. O senhor, no início, falou de um evento, qual foi? Obrigado. Obrigado pela gentileza, né? Eu estou organizando com a equipe do Centro Cultural de Justiça Federal um festival de cinema e debate. É o chamado Cine Algoritmo. Serão 2 filmes, um na quinta-feira, dia 7, e outro na quinta-feira, dia 14. Começa às 5h30 da tarde e é tudo gratuito. E o local é lá na Justiça Federal, no Centro da Justiça Federal, Centro Cultural Excelência. Da Justiça Federal. Isso. Está bem, ali no centro do Rio. Muito obrigado, então, a todos, e damos, então, por encerrada este trabalho conjunto OAB e MB, agradecendo a todos os senhores e senhoras. Uma boa tarde para todos, agradecendo também quem está atrás das telas, nos permitindo ter esta tarde deliciosa de cultura jurídica, estão trabalhando aí para que nós possamos estar à frente da tela. Muito obrigado a todos. E uma boa tarde, uma boa noite já, né? Estamos já chegando às 19 horas. Uma boa noite a todos. Os outros participantes do MB agradecem a participação, desejo uma boa noite a todos, encerrando o evento em 5, 4, 3, 2, 1.